Atualizarei vocês sobre a guerra no Oriente Médio. Como prometido, a Al Jazeera, citando uma fonte anônima, noticiou que, em 3 de maio, a contraproposta do Irã era composta por 3 etapas. O Irã informou que a contraproposta apresentada pelos Estados Unidos incluía um plano de 3 fases. Esse plano visa encerrar rapidamente a guerra, garantir que futuros ataques de forças aliadas contra o Irã sejam proibidos e, na primeira fase, tratar da questão do Estreito de Hormuz. Por outro lado, as discussões sobre o programa nuclear iraniano foram adiadas para a segunda fase, o que é uma característica marcante. A primeira fase consiste em transformar o cessar-fogo, dentro de 30 dias, em um fim completo das hostilidades em toda a região, incluindo o Líbano, e estabelecer um pacto de não agressão entre Irã, Estados Unidos, Israel e os grupos aliados do Irã. Além disso, o Irã reabriria gradualmente o Estreito de Hormuz, removeria as minas que instalou e aceitaria o apoio dos Estados Unidos para a remoção dessas minas. Em troca, os Estados Unidos suspenderiam o bloqueio marítimo, e uma organização internacional seria criada para supervisionar todo esse processo. O Irã também revisou sua exigência de compensação, descrevendo-a como uma abordagem nova e inovadora. No entanto, ainda não está claro se essa cláusula de compensação se refere a indenizações de guerra ou a cobrança de taxas de passagem para navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. Além disso, a primeira fase inclui a retirada militar das áreas marítimas ao redor do Irã e o fim da concentração de tropas na região. O Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos interpreta essa expressão de nova e inovadora abordagem como uma referência à ideia de cobrança de taxas de passagem. Mostafa Khamenei, o líder supremo, declarou em 31 de abril que a introdução de um novo sistema de gestão no Estreito de Hormuz traria benefícios econômicos para o Irã. Além disso, um veículo de mídia iraniano, ligado a Ali Shamkhani, ex-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, também informou em 2 de maio que a contraproposta incluía um novo mecanismo relacionado ao Estreito de Hormuz. Ou seja, a cobrança de taxas de passagem já está sendo chamada dentro do Irã de uma abordagem nova e inovadora. A segunda fase incluiria negociações sobre o programa nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã parece disposto a discutir a questão nuclear em uma fase posterior, a fim de encerrar a guerra e suspender o bloqueio aos seus portos. No entanto, não há indícios claros de que o Irã tenha prometido concessões concretas sobre seu programa nuclear nesta proposta. Segundo uma reportagem da Axios, citando 2 fontes familiarizadas com a proposta em 2 de maio, se Estados Unidos e Irã chegarem a um acordo sobre o Estreito de Hormuz e o fim da guerra dentro de um mês, o Irã estaria disposto a participar de negociações nucleares por um mês. Vamos ver os detalhes apresentados pelo Irã. O país sugeriu que poderia congelar o enriquecimento de urânio por 15 anos, o que é um período muito mais longo do que a proposta anterior de até 5 anos. Mas isso não significa que o Irã fará isso incondicionalmente. Após esse período, o Irã retomaria o enriquecimento a um nível de 3,6%, mas prometeu não estocar urânio enriquecido. No entanto, o Irã recusou-se a desmantelar suas instalações nucleares. Quanto ao urânio já enriquecido, seria transferido para outro país ou diluído para fins civis. A segunda fase envolve o ajuste de um cronograma claro e o desmantelamento gradual, com o Irã exigindo o fim das sanções econômicas em troca da eliminação do urânio enriquecido. A terceira fase visa realizar uma conferência multilateral para promover a paz gradual em toda a região do Oriente Médio. O presidente Donald Trump já expressou insatisfação com essa contraproposta do Irã, adotando uma postura negativa. Por outro lado, um veículo de mídia ligado à Guarda Revolucionária Iraniana informou no mesmo dia que o parlamento iraniano deve aprovar um plano de 12 pontos para regular a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Segundo esse plano, navios de países hostis podem ser obrigados a pagar indenizações de guerra ao Irã para atravessar o estreito. A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana aparentemente atacou um navio no Estreito de Hormuz em 3 de maio, atingindo uma embarcação. Isso é interpretado como uma tentativa de manter altos os custos de transporte marítimo e os preços do petróleo, pressionando os Estados Unidos a cederem. Por fim, a Organização de Comércio Marítimo relatou que vários pequenos barcos atacaram um navio a cerca de 12 milhas a oeste de Sirik, entre o Irã e o Estreito de Hormuz. Acredita-se que o navio em questão seja o Minhohan Falcon, de bandeira liberiana e propriedade grega. Esse navio foi atacado enquanto seguia para o norte pelo Estreito de Hormuz e, após o ataque, mudou repentinamente sua rota para o sul, aparentemente devido ao ataque da Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana. A Organização de Comércio Marítimo do Reino Unido confirmou que todos os tripulantes estão em segurança. O Hezbollah continuou seus ataques contra as forças israelenses no sul do Líbano. O grupo realizou um total de 11 ataques contra o exército israelense, o maior número desde a entrada em vigor do cessar-fogo em 16 de abril.
Em especial, o Hezbollah tem mirado consistentemente as forças israelenses na região de Biada, no sudoeste do Líbano, onde ataques com drones continuam ocorrendo. Essa área é um ponto estratégico localizado na principal rodovia costeira que leva a Tiro. Os drones usados pelo Hezbollah são difíceis de interceptar e têm alta precisão para atingir seus alvos. Por outro lado, o exército israelense informou ter detectado e interceptado foguetes e drones lançados pelo Hezbollah contra suas forças no sul do Líbano, sem registro de vítimas. Também foi confirmado que nenhum projétil do Hezbollah cruzou para o norte de Israel. 2 altos funcionários do Hezbollah disseram à Reuters, em 3 de maio, que desde o início das operações israelenses no Líbano, em 2 de março, 1.000 combatentes do Hezbollah foram mortos. Anteriormente, o exército israelense havia declarado que até 19 de abril, mais de 1.800 combatentes do Hezbollah haviam sido mortos durante as operações no Líbano. No entanto, o escritório de mídia do Hezbollah negou essas estimativas de baixas, afirmando que não compilou números oficiais sobre as perdas relacionadas ao conflito em andamento. Assim que houver mais informações, produzirei e publicarei um novo vídeo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.